Olá, bem-vindos, muito bom dia. Hoje, dia 21 de junho, 12ª semana do Tempo Comum, vamos rezar o ofício de leitura. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Povo do Senhor, ovelhas do seu rebanho, vinde, adoremos. Aleluia. Salmo 94. Exortai-vos cada dia uns aos outros, até o dia que se chama hoje. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças, ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Pois grande Deus é o Senhor, Rei maior que todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra e pertence-lhe os cimos das montanhas. Dele é o mar, foi ele quem o fez, dele é a terra firme, que em suas mãos formaram. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos ao Senhor que nos criou. Pois ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Quem dera ouvisses hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos esta geração me desgostou, e eu disse, é um povo de coração transviado, que não atinou com os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse Deus no princípio, façamos a luz, foi esta a luz primeira fonte de toda a vida. E viu o nosso Deus, e as coisas eram boas. Aleluia. Deus disse, faça-se o firmamento, e logo o sol, a lua e as estrelas do céu mediram dia e noite em seu curso perfeito. Disse Deus, haja flores e plantas e sementes, pássaros e animais, na terra e nos abismos. Disse Deus, a nossa imagem e semelhança surjam do pó da terra o homem e a mulher, como senhores de toda a criação. Da manhã e da tarde, fez-se o 7º dia. Descansou o Senhor de quanto tinha feito, e o homem continuou a obra começada. Quem poderá subir a montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? Salmo 23. Na sua ascensão corporal, abriram-se para Jesus as portas do céu. Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele a fundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Quem poderá subir a montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou seu nome em vão, nem jurou em falso. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que procuram a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos umbrais, alteai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, os vossos umbrais, alteai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. É Ele o Rei da Glória. Quem poderá subir a montanha do Senhor? Quem poderá habitar no seu santuário? Povos da terra, bendizei a Deus, que conservou a nossa vida. Aleluia. Salmo 65. Aclamai Deus a terra inteira. Cantai a glória do seu nome, celebrai os seus louvores. Dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras.
Ante a grandeza do vosso poder, curvam-se os vossos inimigos. A terra inteira os adore e celebre. Entoe hinos ao vosso nome. Vinde contemplar as obras de Deus, admirável na sua ação pelos homens. Mudou o mar em terra firme, atravessaram um rio a pé enxuto. Alegremo-nos nele, domina eternamente com seu poder. Os seus olhos observam as nações, os rebeldes não levantarão a cabeça. Povos, bendizei o nosso Deus, fazei ressoar os seus louvores, foi Ele quem conservou a nossa vida e não deixou que nossos pés vacilassem. Vós, ó Deus, nos submetestes à prova e nos purificaste como a prata. Fizeste-nos cair na armadilha, pusestes aos nossos ombros um fardo pesado. Deixastes que outros nos calcassem aos pés. Passamos pelo fogo e pela água, mas depois nos deste alívio. Povos da terra, bendizei a Deus que conservou a nossa vida. Aleluia. Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi tudo o que Ele fez por mim. Aleluia. Entrarei na vossa casa com holocaustos, cumprirei os meus votos, que meus lábios proferiram e minha boca prometeu. Quando me encontrava na tribulação, oferecer-vos-eis grandes holocaustos, farei sacrifícios de bois e cabritos. Todos os que temem a Deus, vinde ouvir. Vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. Meus lábios o invocaram, a minha língua o louvou. Se em meu coração houvesse maldade, o Senhor não me teria escutado. Mas Deus ouviu-me e atendeu o clamor da minha súplica. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia. Todos os que temei a Deus, vinde e ouvi tudo o que Ele fez por mim. Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: Até quando chorarás por Saul, tendo-o eu rejeitado para que não reine mais sobre Israel? Enche a âmbula de óleo e parte, ou enviar-te a Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu: Como poderia? Se Saul o souber, mandará matar-me. O Senhor disse: Levarás contigo uma novilha e dirás: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te indicarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás naquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor lhe tinha dito e tomou o caminho de Belém. Os anciãos da cidade saíram alvoroçados ao seu encontro e perguntaram-lhe: É por bem a tua vinda? Ele respondeu: Sim, é por bem. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Samuel purificou Jessé e os seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: Não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, porque não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como o homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. Jessé chamou Abinadab e conduziu-o à presença de Samuel. Mas Samuel disse: Também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé trouxe Samar e Samuel disse: Ainda não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé fez assim, passaram os 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel declarou-lhe: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Estão aqui todos os seus filhos? Jessé respondeu-lhe: Falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: Manda-o chamar, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou-o chamar. Era ruivo, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel:
Levanta-te, unge-o, porque este mesmo. Samuel pegou na âmbula do óleo e ungiu na presença dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel pôs-se a caminho e regressou a Ramá. Salmo 88. Impus a coroa a um herói, exaltei um eleito de entre o meu povo. Com a minha força o sustentarei. Encontrei a Davi, meu servo, ungi-o com óleo santo, com a minha força o sustentarei. O nosso Senhor foi verdadeiramente ungido, segundo a carne, como verdadeiro rei e verdadeiro sacerdote. O Salvador foi uma e outra coisa, para que nada faltasse à sua excelsa condição redentora. Ele mesmo afirma sua dignidade real quando diz: fui constituído rei sobre Sião, a sua montanha sagrada. E o Pai dá testemunho da sua dignidade sacerdotal quando proclama: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na antiga lei, o primeiro a ser consagrado sacerdote com a unção do crisma foi Arão. Mas não se diz segundo a ordem de Arão, para que não se pense que o sacerdócio do Salvador foi recebido por sucessão, como o sacerdócio da lei. O sacerdócio do Salvador não se transfere para outra por sucessão, porque ele permanece sacerdote eternamente, como está escrito: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o Senhor é rei e sacerdote, segundo a sua humanidade. A sua unção, porém, não é material, mas espiritual. Entre os israelitas, os reis e sacerdotes eram consagrados pela unção do óleo material, e não eram as duas coisas ao mesmo tempo. Uns eram reis e outros sacerdotes. Só a Cristo pertence a perfeição e a plenitude em todas as coisas. Ele que veio para dar a plenitude à lei. Mas, embora nenhum israelita fosse rei e sacerdote ao mesmo tempo, aqueles que eram consagrados reis ou sacerdotes com a unção material eram chamados Cristos. O Salvador, porém, que é o verdadeiro Cristo, foi ungido pelo Espírito Santo para se cumprir o que estava escrito a seu respeito. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, dá preferência aos teus companheiros. A sua unção supera a dos companheiros, porque foi ungida com o óleo da alegria, que significa o Espírito Santo. Sabemos que isso é verdade pelas palavras do próprio Salvador. De fato, quando ele recebeu e abriu o livro de Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, proclamou que ali mesmo estava cumprida a profecia que acabavam de ouvir. Também Pedro, o príncipe dos apóstolos, ensinou que aquele crisma com que foi ungido o Salvador é o Espírito Santo e o poder de Deus, quando nos Atos dos Apóstolos falava ao centurião, homem cheio de fé e misericórdia, dizendo entre as coisas: começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu pelo seu poder e pelo Espírito Santo, passou pela terra realizando prodígios e milagres e libertando todos os possessos do diabo. Como vês, também Pedro afirma que Jesus foi ungido segundo a sua condição humana pelo Espírito Santo e pelo seu poder. Portanto, Jesus, enquanto homem, é o verdadeiro Cristo ou ungido, porque pela unção do Espírito Santo foi constituído rei e sacerdote para sempre. Considerai como é grande aquele que vem salvar as nações. Ele é o Rei da Justiça e o seu reino não terá fim. Entra no céu como nosso percussor, constituído sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o Rei da Justiça e o seu reino não terá fim. Nós vos louvamos, ó Deus. Nós vos bendizemos, Senhor. Toda a terra vos adora, Pai eterno e onipotente. Os anjos, os céus e todas as potestades, os querubins e os serafins,
os aclamam sem cessar. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O coro glorioso dos apóstolos, a falange venerável dos profetas, o exército resplandecente dos mártires canta os vossos louvores. A Santa Igreja anuncia por toda a terra a glória do vosso nome. Deus, de infinita majestade, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, Filho do Eterno Pai, para salvar o homem tomaste a condição humana no seio da Virgem Maria. Vós despedaçaste as cadeias da morte e abriste as portas do céu. Vós estáis sentado à direita de Deus na glória do Pai. De novo haveis de vir para julgar os vivos e os mortos. Socorrei os vossos servos, Senhor. Remistes com o vosso sangue precioso e recebei-os na luz da glória, na assembleia dos vossos santos. Salvai o vosso povo, Senhor. Abençoai a vossa herança, sede seu pastor e guia através dos tempos, e conduzi-os às fontes da vida eterna. Nós vos bendiremos todos os dias da nossa vida e louvaremos para sempre o vosso nome. Dignai-vos, Senhor, nesse dia, livrar-nos do pecado. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Desça sobre nós a vossa misericórdia. Em vós esperamos, em vós espero, meu Deus. Não serei confundido eternamente. Senhor, fazei-nos viver a cada dia instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor, por nosso Senhor. Bendigamos o Senhor, graças a Deus. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.